Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Papo de Responsa especial 20 anos do Prêmio Empreendedor Social. Hoje estamos no sexto e último episódio dessa série que passou em revista a trajetória das lideranças que foram premiadas desde 2005 nesta premiação que é a mais importante da América Latina, realizada em parceria pela Folha e a Fundação Schwab. Neste sexto e último episódio da série, nós vamos fazer um encontro de gerações. Temos aqui Ana Fontes, uma referência no setor, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e também vencedora do Prêmio 2023 na categoria Inclusão Social e Produtiva. E do outro lado nós temos uma dupla, né? O Jonas Lessa e o Lucas Covacho, que são cofundadores da Retalhar, que foram os vencedores premiados pela Escola do Leitor no prêmio de 2016. Eu vou começar o nosso papo de hoje com uma mesma pergunta para o trio, né? Como que vocês passaram a se enxergar, como e quando, né, passaram a se enxergar como empreendedores sociais? Onde é que começa essa trajetória? Começamos pela Ana. Olha, Eli, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né, conversando sobre empreendedorismo social, que é um tema que eu adoro. Bom, eu sou empreendedora há 15 anos, né, fui do ambiente corporativo, trabalhei como executiva em grandes empresas, eu venho de uma história familiar bastante desafiadora, né, de uma família muito pobre, de extrema pobreza. Sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas, fui criada na periferia de Diadema, mas o nosso sonho da minha geração era sempre trabalhar em grandes empresas. Quando eu decidi sair desse ambiente, que eu pedi demissão em 2007 e fui empreender, no primeiro momento eu não me entendia como uma empreendedora social. Esse entendimento veio a partir de todas as dificuldades que eu tive para começar esse primeiro negócio e me reconhecer como uma mulher empreendedora. Na época que eu comecei a empreender, em 2008 para 2009, empreendedorismo não tinha todo esse glamour que a gente fala hoje, e também mulheres empreendedoras era um tema que dava traço no Google Trends que existia na época. Então, assim, eu me reconheci como empreendedora social, talvez não com esse nome, no momento em que eu passei a ajudar outras mulheres e que essas mulheres passaram a me dar depoimentos de que o que a gente estava fazendo estava transformando a vida delas. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive consciência de que o que eu estava fazendo tinha um impacto social, mesmo sem ter a mínima consciência do que era isso à época. Maravilha, e você já chegou nesse setor com um conceito já mais evoluído, já estabelecido, como fundando uma startup de impacto, né? Eu queria que vocês contassem um pouco aí a trajetória de vocês, Lucas e Jonas. Começamos Ó, pelo eu Jonas. vou. Eu vejo, Eliane, que meu reconhecimento como empreendedor, ele foi acontecendo conforme o andar da carruagem, né? Porque, assim, especialmente para mim, era um início de carreira mesmo. A parceria com o Lucas na estruturação de um setor de sustentabilidade dentro de uma fábrica de uniformes. E a Retalhar foi acontecendo. E à medida em que a Retalhar foi acontecendo, a gente foi entrando nesse ecossistema, eu fui conhecendo os conceitos. Então tinha conceito até mais técnico, tipo logística reversa, um conceito que eu conheci na aula de gestão de resíduos sólidos. E eu lembro que no mesmo dia eu cheguei lá no trabalho, falei, Lucas, a gente está fazendo isso aqui. Chama logística reversa que a gente está fazendo. Da mesma forma que quando eu vi um documentário sobre empreendedorismo social, o Quem Se Importa, que eu vi o conceito pela primeira vez e também me reconheci e falei, olha, acho que eu sou isso aí também, né? Porque a gente já tinha, na verdade, a intenção, a intencionalidade por trás. E a forma como as coisas foram se estruturando, que foram nos permitindo conectar, relacionar e a gente se situar e se considerar empreendedores sociais. E aí, a hora que a gente é finalista do Prêmio Empreendedor Social, opa, é um carimbo aí, é a validação de que realmente a gente é isso aí. Maravilha, e você, Lucas, como é que foi? Quando caiu a ficha? Não, acho que o Jonas fez uma fala super, super adequada, assim, contando brevemente a nossa história, mas também esse cair a ficha ele não é um único acontecimento, né? São episódios que vão se formatando, inclusive a gente
lembro que pedindo ajuda para pessoas que eram incubadoras de negócios sociais e falavam de termos de plano de negócios. E a gente falava, mas o que é um plano de negócio? E quando via, a gente já estava com o negócio em andamento, já tinha faturamento em andamento, então os termos e mentalidades foram acontecendo de fato conforme o tempo acontecia. E eu ia justamente fazer esse comentário que ele colocou no final, né? O fato da gente ter sido gratificado, né, como finalista do Prêmio Empreendedor Social, acho que traz esse marco, né, de somos empreendedores sociais, mas acho que o lance do social em si, ele também vem acontecendo, não é nem que ainda hoje acontece, mas muito nessa perspectiva de que, de uma certa forma, ser um empreendedor social está muito além, talvez, de uma visão de negócio apenas, né, e sim muito mais como uma forma de enxergar o mundo. Então, eu acho que ser reconhecido como empreendedor social, ele está muito mais nas nossas microações do dia a dia, em tentar fazer alguma coisa que seja melhor também para o próximo, ou por muitas vezes apenas para o próximo, e que coloca a gente como pessoas que pensam em negócios, mas esses negócios que têm que gerar impactos sociais, né, ambientais, né, enfim, nessa linhagem mesmo por aí. Queria que vocês agora nessa rodada falassem um pouco de impacto, né? Vocês trabalham, o resultado do trabalho de vocês, o empenho, o trabalho que vocês desenvolvem, as tecnologias sociais que vocês criaram. Eu queria que vocês dessem uma resumida dos principais impactos que vocês podem se orgulhar nesse processo. Depois a gente vai falar de desafio, mas agora vamos falar de resultados. Ana. Bom, então vou começar falando um pouco desse impacto. Bom, de lá para cá, a rede esse ano completou 14 anos. 14 anos são 2 organizações, a rede é um negócio social, o Instituto RME é uma ONG, ou uma OSC, no conceito que a maioria das pessoas conhece. De lá para cá, nós já impactamos, a gente faz um modelo de avaliação de impacto, a vida de mais de 10 milhões de mulheres. Isso é muito significativo, porque a gente considera o impacto de uma mulher o impacto da família dela junto, porque normalmente as mulheres que a gente trabalha, a maioria são mulheres em situação de vulnerabilidade social, a gente não trabalha só com ela, a gente trabalha com ela e quando a gente transforma a vida dela, a gente ajuda a transformar a vida da família dela num primeiro momento. Então foram mais de 10 milhões de pessoas impactadas nesses últimos 14 anos, a gente trabalha com educação, mentoria, conexão e com acesso ao recurso financeiro. As mulheres têm menos acesso a dinheiro do que os homens, especialmente as mulheres que têm pequenos negócios, não formalizados. O que a gente faz aqui, que é super inovador, que a gente começou a fazer há uns 4, 5 anos, é fazer microdoações. Além de capacitar, mentorar e conectar essas mulheres, a gente faz microdoações que variam de R$1.000 a R$10.000 para uma parte delas, e para que essas mulheres comprem às vezes um liquidificador, às vezes comprar um fogão, às vezes comprar matéria-prima para fazer o material, para fazer a primeira leva de produto, e isso faz uma diferença gigantesca. A gente já ouviu muita gente falar, mas é pouco dinheiro. A maioria das pessoas não entende a realidade do nosso país, não sabe, né, que a maioria dessas mulheres que a gente trabalha vive com, em média, R$500 por mês. A gente tem uma pesquisa com mais de 150 mil mulheres que já fizeram os nossos programas sociais e quase 80% delas têm renda mensal de R$500 por mês. Então, esse dinheiro que a gente dá, a título de doação, sem contrapartida nenhuma, faz uma diferença enorme. E só para fechar essa questão de impacto, nos últimos 4 anos, a gente já doou mais de R$40 milhões através de microdoações para mais de 16 mil mulheres no Brasil inteiro. Então, assim, são números muito significativos. E o que a gente gerou com tudo isso, né? Com a educação, a mentoria, a conexão e com o recurso financeiro? Mais de 40% formalizam o negócio, isso é muito importante, a formalização, para que elas tenham acesso a outras políticas sociais. Mais de 60% aumentaram o faturamento em alguma medida, em alguma proporção, antes de participar e depois de participar. A gente trabalha isso nos números de impacto. E um dado muito bacana, mais de 80% das mulheres se sentem mais confiantes depois que participaram dos nossos programas, isso através de autodeclaração. Pode parecer bobo para quem não é mulher no nosso país, mas a autoconfiança feminina é algo extremamente importante, porque a sociedade julga o tempo inteiro e a gente trabalha aqui as habilidades socioemocionais dessas mulheres. Em linhas gerais, esses são os nossos impactos, falando de forma bem sintética, bem resumida, mas é isso que a gente vem fazendo nos últimos anos.
Maravilha, Ana. E na retalhar, né? Como é que vocês já estão trabalhando, com que impactos que você pode trazer para a gente, vocês aí? Olha, Eliane, eu acho que o grande impacto da Retalhar foi o fato da gente ter, de certa maneira, criado um mercado, criado uma noção de que existe um problema e que precisa ser resolvido dentro desse mercado. A gente ainda trava duras batalhas com isso, mas o principal ponto não é só simplesmente a conscientização das empresas e das indústrias de que elas geram resíduos e precisam tratar esse resíduo, mas que esse tratamento desse resíduo tem um custo e que a gente precisa botar a mão no bolso e investir se a gente quiser gerar impactos sociais e ambientais positivos, justamente por aquela noção de que não existe neutralidade. Se eu não fizer nada, eu estou gerando poluição. Eu posso até não estar gerando impactos sociais positivos nem negativos em relação a esse assunto. Questionável, mas beleza. Agora, na parte ambiental, ou você vai lá, põe o dinheiro no bolso e resolve o problema, né, ou minimiza o impacto desse problema, ou você está contribuindo para a poluição. Então, os vários, né, centenas de clientes que a Retalhar conquistou ao longo desses quase 10 anos, também estamos completando aí em 2024, são enormes conquistas e conquistas que têm efeito dominó, né, nas suas cadeias de fornecimento. Hoje a gente vê confecções de uniformes preocupadas em garantir um descarte correto dos resíduos que se tornarão os produtos que elas estão vendendo, né? Hoje a gente vê todo um mercado na indústria querendo desenvolver soluções para a reciclagem de resíduos. Esse sempre foi o DNA da Retalhar, mas a gente sempre teve essa intenção de, à medida em que a gente cria esse mecanismo, esses vários mecanismos, que a gente faça isso de uma maneira inclusiva, seja gerando impacto na cadeia produtiva, seja gerando produtos que possam gerar impacto e ajudar quem está com maior necessidade, como, por exemplo, a reciclagem desses resíduos para a produção de cobertores populares distribuídos no inverno para quem está passando frio nas ruas, né? Então, tem uma série de impactos, tanto nisso, né, que a gente poderia restringir o número de cobertores, toneladas de resíduos reaproveitados, mas, acima de tudo, é olhar para o lado e falar, cara, eu estou cheio de concorrentes, concorrentes copiam o texto que eu escrevi para descrever o serviço que a gente criou. Então, assim, isso é o grande impacto, né? No fim das contas, a gente criou essa grande noção no mercado e hoje várias opções do que fazer para cuidar desse problema que hoje já é reconhecidamente algo que precisa ser resolvido. Eu vou emendar a pergunta aqui agora para o Lucas para falar um pouco dos desafios de implantar esse modelo e de empreender socialmente, mas especificamente no geral. E depois a Ana responde também um pouco sobre os desafios, tá certo? Vamos lá, Lucas. Acho que o Jonas conseguiu fazer uma visão super interessante, assim, do ponto de vista do impacto, no sentido de sensibilizar a sociedade que temos esse problema na mão. E, portanto, parte do desafio continua sendo esse. Parte do desafio continua sendo as pessoas, enquanto seres humanos, entenderem que somos responsáveis pelo lixo, pelo resíduo que a gente gera, né? Isso, quando vai para uma escala corporativa, por muitas vezes fica ainda mais desafiador de conseguir evoluir, que é o nosso público-alvo, né? De como que uma empresa, que por várias vezes tem infinitas demandas e necessidades, que elas conseguem colocar essa pauta de uma forma coerente, de uma forma correta até certo ponto, e que isso tenha uma vazão adequada, né? Então, acho que não que seja o primeiro ou o principal desafio, mas um dos desafios que a gente enfrenta, com certeza está nessa percepção do mercado sobre o serviço que a gente presta e que por muitas vezes chegam respostas para a gente com um tom de deboche, né? Pô, não acredito que vocês estão cobrando, ou não acredito que o trabalho de vocês é esse, no sentido de por muitas vezes não realmente enxergar essa realidade. Acho que existe também um outro desafio que diz respeito à estrutura de fornecimento, né? Então, a cadeia têxtil é uma cadeia que navega por um ambiente super formalizado e tudo mais, mas ela tem grande parte num mercado informal, né? Mercado informal indo para desde pessoas que não emitem nota até pessoas que não têm condição de pensar num planejamento de curto, médio e longo prazo. E o nosso trabalho acaba justamente sendo esse, identificar essas iniciativas que
tenham essa disponibilidade de enxergar-se como parte da solução, e essa solução ela não é pontual, ela é contínua, e aí a partir disso a gente estruturar cada vez mais soluções para o mercado que façam sentido dentro desse campo mais ético e correto mesmo. Esses são dois principais desafios, assim, olhando de um escopo bem super amplo, né, da nossa dinâmica de trabalho. Maravilha. Se a gente começa a entrar nos detalhes, a gente vai longe aqui, mas eu queria ouvir o da Ana. Perfeito. E Porque você, Ana, como é que você resumiria, né, os maiores desafios de atuar nessa seara do empoderamento econômico feminino, né, sobretudo? Olha, dá para ficar 1h30 falando sobre os Olha, desafios aqui. 1 minuto e meio, olha. 1 minuto e meio, vamos lá, rapidinho. Eu acho que um grande desafio, primeiro, é ter consciência da causa, né? A causa de diversidade ganhou muita visibilidade nos últimos anos, mas não necessariamente a visibilidade se torna investimento, botar dinheiro na mesa. Eu acho que esse é um ponto muito importante e desafiador para organizações como a minha. Ou seja, captar recurso não é um processo fácil, não é um processo simples. Obviamente, ter ganhado o prêmio Folha Empreendedor Social ajuda muito, porque esses reconhecimentos validam o nosso trabalho, isso é fundamental, mas captação de recurso é, sim, um grande drama para organizações sociais. Acho que um segundo grande drama é a gente não se colocar no papel de heróis e heroínas. Eu acho isso muito perigoso, eu converso muito com empreendedores sociais sobre isso. O que nós fazemos é importante, é fundamental, a gente trabalha para a ponta, para mudar o mundo, mas a gente não pode ter a ilusão que a gente resolve as coisas sozinhos. A gente precisa de política pública séria e consistente como aliado. Então, eu o tempo inteiro trabalho isso mentalmente, porque eu acho que não é possível a gente se achar e se colocar nesse lugar de que vamos mudar a fome, vamos mudar o mundo para as mulheres, vamos mudar a reciclagem sozinhos. Isso é uma bobagem tremenda, mas isso é um desafio que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. E, por último, eu acho que trabalhar a autonomia econômico-financeira das mulheres é muito desafiador, porque mulheres são mulheres, né? Você tem mulheres negras, mulheres 50 a mais, indígenas, quilombolas, e temos desafios diferentes de acordo com a vulnerabilidade e com a interseccionalidade das mulheres. Então, acho que colocando de forma bem rápida, nesse 1 minuto e meio, são esses 3 grandes desafios. Maravilha. Agora, nessa rodada final aqui, para encerrar, eu queria que vocês falassem do que faz vocês persistirem nesse caminho de levar inovação e gerar impacto social, né? E onde vocês esperam chegar com esse trabalho de vocês, o mundo que vocês imaginam, que vocês sonham. Então, eu queria, nessa rodada final aqui, vamos começar, então, pelo Jonas. Beleza. Olha, o que me faz continuar são princípios e valores. Não tenho a menor dúvida que é isso, porque são tantos desafios. A Ana estava falando há pouco sobre a glamorização do empreender. Eu não vejo glamorização, eu leio glamorização, mas com certeza de quem nunca empreendeu. Não estou nem falando do socialmente, que a gente está colocando outros elementos que vão além do empreender pelo retorno financeiro. É mais desafiador. Então, toda vez que eu olho e falo, por que eu não desisti ainda? Sem dúvida, por causa de princípios, valores, da educação que eu tive e de reconhecer os privilégios que eu tive e ter uma vontade muito genuína de honrar isso. Não é para salvar o mundo, não é para resolver o problema da reciclagem, é para ser coerente com tudo isso. Se eu tive esse privilégio, que eu possa fazer o meu melhor para retribuir para o mundo esse privilégio que eu tive, que eu recebi do mundo, sem entrar aqui em questões de espiritualidade, né, sem transcender muito. Eu tive acesso ao que a maioria das pessoas gostaria de ter. Então, como é que eu posso retribuir de alguma forma e dar acesso às pessoas para o que eu posso permitir que elas tenham? Acho que é sobre isso. Você, Lucas? Totalmente de acordo com essa perspectiva de, primeiro, acho que confirmar que talvez a gente já tenha um posicionamento de vida muito claro, assim, sobre coerência, e para mim é muito desafiador encontrar isso no mundão, digamos assim, né? Então é aquela história, putz, deixa eu continuar fazendo aqui com o Jonas, ou com a Rita Ayala, ou com essa rede maravilhosa de pessoas que comungam dessa visão, que a gente sabe que vai
prosperar. E aí eu também parto um pouco do princípio que esse é o trabalho, né? Eu falo bastante isso. O trabalho todo mundo trabalha, todo mundo demanda, todo mundo até certo ponto precisa, gosta, enfim. Mas o que me motiva a continuar é que o meu trabalho gera impacto e eu vivo esse impacto. Então, não é que eu faço isso numa hora adicional, voluntário pós-expediente, um sábado no mês que eu abro mão. Minhas 44, 60, 90 horas de empreendedorismo, ela é para gerar esse tipo de resultado. Então, isso é o que me motiva para valer. Perfeito. E você, Ana, fechando aqui o programa? Olha, o que me motiva, assim, eu fico muito feliz quando a gente é reconhecido, quando a gente consegue fazer um projeto, mas o que me deixa realmente bastante emocionada é quando eu recebo mensagens das mulheres nos meus inbox das minhas redes sociais, das mulheres falando, olha, eu fiz o programa tal da rede, eu fiz o Empreender Renda, eu fiz o Potência Feminina, eu consegui trazer a minha filha para o negócio, eu consegui ajudar a minha vizinha, eu consegui me sentir mais forte, mais poderosa para sair de uma relação abusiva. Então, essas coisas mexem muito comigo, assim. Eu fico realmente impactada, emocionada, porque eu acho que é isso que faz a diferença, né? É cada uma dessas mulheres, é cada uma dessas histórias é que me motiva. Mas o meu sonho grande, Eli, é que a gente viva numa sociedade onde as mulheres não vivam com medo de violência, não vivam com medo de andar na rua, não tenham receio de ocupar espaços que normalmente dizem que não são para elas. Então, para mim, eu gostaria muito que as minhas filhas, que as suas filhas, que todas as mulheres do nosso Brasil, que são 52% da população, tivessem liberdade de ir e vir, tivessem liberdade de fazer suas escolhas. Esse é o sonho grande. Eu trabalho com autonomia econômico-financeira, não é uma única coisa que vai resolver, mas eu acho que a gente está colocando dinheiro na mesa das mulheres para ir um pouquinho por esse caminho, da gente mudar esse jogo. É isso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Jonas. Muito obrigada, Lucas, pelo muito que vocês fazem. Vocês são uma inspiração. Que bom que fazem parte dessa nossa rede. Encerramos aqui esse bloco e daqui a pouco a gente volta com mais a sequência desse Papo de Responsa de hoje. Voltamos agora para o segundo bloco desse Papo de Responsa de hoje. Temos aqui uma dupla que vai falar de inclusão. Carlos Pereira é um pai que criou um aplicativo para se comunicar com a filha, vítima de uma paralisia cerebral na hora do parto. Ele virou empreendedor social, criou a Livox e foi premiado por essa iniciativa em 2016. Carlos vai interagir com Ronaldo Tenório, um dos 3 fundadores da HandTalk. São amigos que criaram também um app gratuito para traduzir o português para Libras, a linguagem brasileira de sinais. Eles foram escolhidos como empreendedores sociais de futuro em 2014. E esse futuro se cumpriu, né? Então, estamos aqui até hoje e vamos falar dessa trajetória. Eu agradeço a presença dos dois aqui com a gente e vou fazer a mesma pergunta para iniciar aqui para ambos, né? O que significa inclusão para você, Carlos? Depois, Ronaldo. Bom, inclusão, na realidade, é você permitir, né, que todas as pessoas tenham oportunidades iguais, né? Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, principalmente, elas, em geral, elas não têm as mesmas oportunidades que outras pessoas têm, né? Então, inclusão significa garantir que essas pessoas tenham acesso a recursos, né, e direitos para que elas possam exercer sua cidadania de maneira plena. E para você, Ronaldo, o que significa um mundo mais inclusivo? Para mim, eu acho que é deixar acessível as informações, os lugares, as pessoas para todos nós, né? Inclusão para mim é uma jornada que a gente tem que perseguir sempre, porque são vários ingredientes nessa receita para que a gente tenha um mundo mais inclusivo. Então, eu acredito bastante que pensar no outro e agir pelo outro é uma forma de incluir. Maravilha. Eu queria que vocês falassem agora, né, compartilhassem aqui conosco, quais são os desafios de empreender e inovar nessa área. Começando por você, Carlos. Bom, um dos maiores desafios é que, na realidade, né,
as pessoas não encaram as pessoas com deficiência como clientes, né? Então, por exemplo, os usuários do Livox, né, com quem a gente trabalha, são pessoas que, em geral, não têm um endereço de e-mail, não têm uma conta no banco. Então, quem é o cliente do serviço é quem paga por ele, né? E os usuários do Livox, em geral, eles não podem pagar por isso. Então, isso é uma dificuldade muito grande, você garantir que essas pessoas tenham acesso a recursos como esse. Mas ainda voltando para a pergunta inicial sobre o que é inclusão, né, inclusão também é oportunidade, né? Porque quando você trabalha com pessoas com deficiência, a gente tem trabalhado com pessoas com autismo, com paralisia cerebral, síndrome de Down, e eles têm conseguido fazer coisas muito significativas que outras pessoas talvez teriam até dificuldade de fazer, né? Então a gente não pode encarar a inclusão como simplesmente, olha, vamos fazer isso aqui porque, coitadinhos, eles precisam disso, ou porque talvez isso seja uma oportunidade de negócio. Não, isso realmente pode beneficiar não só a vida dessas pessoas, como a vida da sociedade em geral. E para você, Tenório? Eu acho que é um compromisso da sociedade, né, primeiro. Segundo, pegando carona na fala do Carlos, eu acho que pensar em inclusão e acessibilidade tem que ser linkado muito mais como estratégia e oportunidade até para as organizações do que necessariamente filantropia. Então, a partir do momento que essa mudança é causada em você e no outro, a gente consegue resolver essa dor de uma forma melhor. E um outro ponto é as organizações enxergarem que negócios de impacto social, que trabalham com acessibilidade, inclusão, enfim, eles são negócios que podem trazer resultados além do impacto social. Tem uma palavrinha lá chamada negócio de impacto social. Então, antes de tudo, esses negócios ajudam a gerar resultados também para as organizações. Eu acho que é isso que a sociedade precisa entender bem, desse famoso setor 2,5 que a gente está lá, né? Nem somos negócio, uma ONG, nem necessariamente um negócio convencional. Perfeito. Como vencedor do prêmio, você participou, Carlos, né? Você participou do Fórum Econômico Mundial em Davos e também do curso de liderança em Harvard. Eu queria que você falasse para a gente como que essas experiências impactaram você pessoalmente como empreendedor e também a evolução do seu negócio, da sua iniciativa. Olha, foi muito legal, né? Eu jamais poderia imaginar que eu estaria num evento como o Davos, por exemplo. Então, eu tive a oportunidade de falar em 2 painéis lá em Davos, que foi muito legal. E também eu participei do curso lá em Harvard de liderança, que foi muito bom também. Fora isso, também tem todas as jornadas, né, e os eventos do Fórum Econômico Mundial que eu participei. Inclusive, agora eu tive em novembro aí no Brasil, e a gente poder ver o trabalho, né, que os empreendedores sociais estão fazendo, e também as novas, né, narrativas para poder ajudar o empreendedorismo social, sendo feito através da Fundação Schwab, isso tem um impacto muito grande. Inclusive, a gente criou novos negócios, né, e novas vertentes dentro do nosso negócio, com base em todo o impacto, todo o trabalho que a gente está fazendo com a Fundação Schwab. E ter voz nesses fóruns, né, para a questão, para a área de inclusão. Eu queria, esse é um aspecto muito relevante também, porque ter chegar em quem influencia, num espaço de poder muito importante, não? Como é que foi isso para vocês, para a Livox? Exatamente, né? Então, tem muitas questões que são discutidas nesses fóruns, né? E questões que vão desde mudanças climáticas até racismo, empoderamento de mulher. Então, as pessoas com deficiência também precisam fazer parte dessa discussão, né? Elas são a maior minoria do planeta. Existem 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Então, eles também precisam participar desses fóruns, né? Desse trabalho. Eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas minha filha é uma pessoa com deficiência, ela tem paralisia cerebral, né? Então, desde que ela nasceu, há 16 anos, esse tem sido o meu trabalho. Eu não poderia fazer outra coisa, né? Então, ninguém me passou a procuração para falar das pessoas com deficiência, mas o meu compromisso com as pessoas com deficiência me ajuda, né, a poder falar até a respeito delas, né, e poder tentar trazer alguma solução para beneficiá-las também. Maravilha. Ronaldo, como que você enxerga a chancela, né, passagem pelo prêmio para a organização e para você como empreendedor social? Como é que foi receber essa chancela de empreendedor de futuro pela Folha? Bom, a Rentalk foi fundada em 2012, né? Estava engateando ainda lá em 2014, a gente tentando entender qual era o modelo de negócio, se a gente estava indo pelo caminho certo.
se o impacto que a gente estava gerando era devolvido de volta para a organização para que a gente pudesse potencializar o impacto. Então, naquele momento, foi uma chancela importantíssima de uma entidade que veio aqui nos visitar, entender como tudo funcionava, né, para poder, de fato, a gente ser premiado. E já se passaram 10 anos, né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou. A gente já está no caminho internacional, mas para a Rentalk foi uma afirmação de que a gente talvez estava caminhando na direção certa, que o impacto que a gente estava causando era relevante o suficiente para ter um reconhecimento nacional. Queria, para encerrar, a pergunta de encerramento aqui para vocês dois, olhando para o futuro, né? Que mundo vocês imaginam viver em termos de inclusão e como esperam continuar atuando para a gente chegar lá, né? Carlos. Bom, o mundo que eu espero é um mundo que as pessoas com deficiência, né, possam realmente estar incluídas em todos os aspectos da sociedade, né, e que elas tenham seus direitos respeitados e garantidos, né? E a gente vai continuar trabalhando, né? Esse é o nosso trabalho, para tentar ajudar as pessoas com deficiência a ter voz, né, e poder participar em vários fóruns da sociedade. E eu encaro o futuro com expectativa e também com esperança, né? E eu espero que mais empreendedores também possam enxergar essa oportunidade e vir trabalhar junto conosco, né, para ajudar na inclusão de pessoas com deficiência. Você, Tenório. Bom, eu falo que quando a gente começou tudo era mato, né? Então, hoje a gente tem um auxílio gigante da inteligência artificial, onde a gente trabalha desde 2016 com IA. E meu desejo é tornar o mundo mais acessível com o auxílio da tecnologia, que tem um potencial gigantesco para ser super disruptiva nos próximos anos, né? Então, eu vou resumir um pouco no meu desejo, na própria missão da Rentalk, que é ajudar a quebrar as barreiras de comunicação entre pessoas surdas e ouvintes no mundo. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito inspirador conhecer um pouco mais da jornada de vocês, que vocês continuem nos inspirando aí a toda a nossa comunidade de empreendedores sociais. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco desse Papo de Responsa de hoje. Obrigada. Voltamos agora para o terceiro bloco desse Papo de Responsa de hoje, recebendo aqui a Aline Odara, cofundadora do Fundo Agbara, e Leonardo Letelier, fundador da Citaue. Ela foi vencedora na categoria Soluções que Inspiram em 2023, enquanto ele foi laureado em 2021 pelo Fundos Filantrópicos Covid-19, na edição especial do Prêmio em Resposta aos Desafios da Pandemia. Bem-vindos e é um prazer tê-los aqui com a gente hoje. Eu gostaria de endereçar uma primeira pergunta aos dois. Como e quando vocês passaram a se enxergar como empreendedores sociais? Começando por você, Aline. Hoje eu me reconheço como uma criança que foi empreendedora social. Demorou muito tempo para entender, mas desde pequena eu sempre mobilizei recursos financeiros e materiais, outros tipos de recurso, para criar espaços mais saudáveis e mais lúdicos para as crianças da região que eu morava. Mas entendi, consegui dar nome ao que eu fazia a partir da minha experiência com o Fundo Agbara, de fato, e foi a partir de 2020. E você hoje, só para nós entender, você hoje, o que é o Fundo Agbara? Como é que você resume o que é o fundo hoje? Qual que é a atuação do fundo? O Fundo Agbara é o primeiro fundo de mulheres negras do Brasil, o primeiro fundo filantrópico. Foi criado em 2020, eu sou a idealizadora, e ele luta por justiça econômica para mulheres negras através de 5 frentes, que é fomento, pesquisa, advocacy, consultoria e alguns projetos especiais que a gente faz. A gente já atendeu mais de 2.500 mulheres em menos de 4 anos e agora a gente parte para uma fase de buscar sustentabilidade a longo prazo, entendendo que o Fundo Agbara exerce um papel essencial no campo de impacto social no Brasil. E você, Léo, como é que você resume essa trajetória aí? Quando é que você passa a usar esse crachá, que existe um crachá de empreendedor social? Ou um cartão de visitas, né, melhor dizendo?
Olha, é engraçado, porque, ao contrário da Aline, eu sempre achei que eu era um executivo e não um empreendedor. Eu lembro, inclusive, quando eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, muita gente saía do mestrado empreendendo e querendo empreender e criar uma startup e tudo isso. E eu me perguntava assim, mas será que eu não estou comendo bola aqui? Será que eu fiquei perdido no meio do caminho? E aí eu me perguntava realmente qual que era o meu perfil, mais executivo ou mais empreendedor. E toda vez que eu perguntava, eu chegava no executivo, até o momento que eu fiquei tranquilo com isso. Quando eu criei a Citaui tem ainda o objetivo de ajudar justamente empreendedores socioambientais, né, que estão criando um mundo melhor. Mas eu enxergava a Citaui como um apoio para essas pessoas. Não. Demorou vários anos para eu descobrir que eu também fazia parte daquele grupo. Mas uns 10 anos ali foi meio devagar. Até porque durante muito tempo, várias das premiações e das discussões que aconteciam não olhavam para o papel de organizações intermediárias como a Citaui. Então a gente meio que estava fora da regra ali, e quando a regra foi atualizada ficou mais claro entender que a gente fazia parte, comunicar que a gente fazia parte desse grupo. Maravilha. Então, pegando esse gancho, eu queria que vocês falassem um pouco o que significa ser chancelado por uma premiação, passar por esse processo de ser reconhecido, que é uma jornada aqui também dentro, interna, né, de se olhar, de olhar para aquilo que você faz e ao final chegar ao reconhecimento. Eu queria que você podia começar, Aline, que faz muito pouco tempo que você passou por isso e está vivendo ainda o impacto de ser, é o ano da premiação, né, basicamente, né, colhendo esses louros. E foi um marco tão grande, eu não consigo nem mensurar o que foi ser chancelada por um prêmio como o Prêmio de Empreendedor Social da Folha. Há um antes e depois do prêmio, na nossa trajetória. A gente teve resultados mais imediatos, assim, de possíveis investidores nos procurando, outros apoiadores querendo fazer parceria, mas até hoje eu vejo que abre importantes portas, inclusive internacionalmente. E aí o que significa? Bom, a gente, enquanto empreendedor social, a gente vive uma trajetória, apesar do nosso impacto ser coletivo, a gente vive uma trajetória individual, na maioria das vezes. É muito difícil conseguir trocar com pares no campo que a gente vive, porque as pessoas estão extremamente ocupadas, trabalhando em duplas e triplas jornadas para que as coisas aconteçam. E aí eu me sinto muito sozinha, eu acho que esse é um sentimento comum a muitos empreendedores. E aí tem um trabalho também que enquanto líder, né, apesar de me reconhecer como empreendedora social desde muito pequena, hoje tem um papel formal de liderança, né, que eu estou desenvolvendo, e faz parte disso esse trabalho de reconhecimento da equipe, das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas apoiadoras, dos investidores, reconhecer o papel de cada um. E aí são poucas as oportunidades que a gente tem de ser reconhecida também. Então, além de ter um papel muito importante institucionalmente, tem um papel essencial foi essencial para a minha autoestima, para o meu fortalecimento enquanto mulher negra, por entender que eu posso ser... Ai, vou chorar. Entender que eu posso ser reconhecida também, que eu também tenho uma trajetória que é grandiosa. Então, e sem autoestima a gente não gera em nenhuma organização, né? Então é pessoal, mas nem tanto, porque da nossa autoestima também dependem os nossos projetos. Então é isso, assim, foi um marco importante institucionalmente, mas que mudou completamente a minha perspectiva sobre mim, sobre as minhas possibilidades, sobre os lugares que eu quero chegar. E eu agradeço muito, inclusive. A gente tentou 2 vezes antes, né, da terceira, de conseguir a premiação, então veio com um gostinho ainda maior de, nossa, finalmente, estamos preparadas. Que bom, a persistência faz parte do processo. E você, Léo, como é que você enxerga essa chancela, que você chegou já muito reconhecido no setor, participou da premiação de outras maneiras, né? E aí, na pandemia, você teve esse reconhecimento também.
Isso, né? Na verdade, a gente já tinha mais de 10 anos de estrada, então foi mais parecido como uma validação, né, do que um trampolim, digamos assim. O nosso modelo, né, a gente desenvolve infraestrutura para impacto no Brasil. A gente faz isso de várias formas. Quando a Citaui se iniciou, a gente focava em investimento de impacto. A gente continua fazendo isso através da plataforma de empréstimo coletivo, mas depois a gente começou a fazer a gestão de fundos filantrópicos. Inclusive foi o foco da premiação. E depois finanças de conservação e clima. E mais recentemente, uma parceria com a Endowments do Brasil para fazer fundos patrimoniais. Todas essas atuações são expressões distintas de criação dessa infraestrutura para a economia de impacto do Brasil. Mas isso é uma coisa muito nova, é pouco comum, é mais fácil pensar organizações que têm um foco muito específico numa causa muito reconhecida. Então, para a gente que estava fazendo uma coisa diferente, mesmo que há algum tempo, foi muito importante essa validação externa, essa chancela, como você falou, para dar mais um gás aí e seguir nessa jornada, né? E eu assino embaixo do que a Aline falou, que a atuação do empreendedor, da empreendedora social, ambiental, é bastante solitária. Então, quando a gente entra nessa rede de pares, a gente tem com quem trocar, com quem se apoiar, né, chorar junto. Então, isso tem muito valor para a gente individualmente. E celebrar junto. Em 12 de novembro desse ano, né, a gente vai estar no Teatro Municipal fazendo uma grande celebração dos 20 anos do prêmio. Quero todos aqui. E eu queria que vocês falassem também do desafio que é ser um empreendedor social, né? Trilhar esse caminho da inovação. Eu queria que vocês resumissem, né, no trabalho de vocês, o que tem sido os maiores desafios, né? Você, Aline, por favor. Há uma convenção de que os desafios do empreendedorismo social tendem a gerar impacto e conciliar a sustentabilidade financeira. Eu penso que organizações que têm origem periférica são experts em gerar impacto social e a gente faz isso de forma muito natural, e isso faz parte do nosso cotidiano desde sempre, né? Por estar nesses lugares que carecem, né, de políticas públicas para saúde, educação e lazer, a gente está o tempo todo pensando em soluções. Então, isso é muito natural para a gente. Agora, tem uma questão que há uma concentração, né, de um tipo de conhecimento, um conhecimento hegemônico, que a gente que está na periferia não acessa, porque a gente conta com educação pública, muitas pessoas não chegam ao ensino superior de qualidade também. E então eu sinto, né, pelas minhas vivências, que tem uma defasagem, né? Eu também não tive nenhuma referência de liderança ou de alguma pessoa administradora na minha família. Então os meus desafios, eles são mais técnicos, né? Então o Agbar, ele nasceu e a gente foi aprendendo, trocando a roda com o carro em movimento, né? Então, o que é uma prestação de contas, o que é uma mensuração de impacto social, né, qualificada. Então, os meus maiores desafios, eles não dizem respeito ao impacto que a gente cria, porque a gente tem muita ligação, muita conexão com a nossa base, a gente tem a mesma origem. E é claro que a gente está em escuta o tempo todo também, né? Trocando com essas pessoas que a gente atende. Mais a respeito de saberes técnicos. E aí o grande desafio é a sustentabilidade financeira, sem sombra de dúvidas. É muito difícil, exaustivo, e eu sinto que a gente desperdiça um tanto de tempo e criatividade correndo atrás de recursos financeiros o tempo todo, que a gente poderia estar empregando em gerar mais impacto, por exemplo, né? Essa preocupação com o amanhã, né? Ter uma perspectiva de futuro
ela consegue impactar negativamente também no nosso trabalho. E o Agbara surge disso, né? Quando eu acessei recursos econômicos, eu tive e parei de me preocupar como queria pagar meu aluguel, minhas contas. Eu consegui pensar futuro, isso foi muito importante, isso foi muito potente para mim. Daí decidi criar o Agbara, a partir dessa experiência pessoal. E eu sinto que agora o Agbara ele está nessa mesma situação em que eu me encontrava. A gente está tentando dar esse salto de parar de se preocupar para se ver ainda mais potente, né? Então, acho que são esses os maiores desafios: habilidades técnicas e sustentabilidade financeira. Para você, Léo, que vem de um Eu outro lugar, mas também enfrenta desafios aí, com certeza. Isso, eu vou complementar o que a Aline falou. Se a gente pensar em uma organização inovadora, né, agora a Star já tem mais de 16 anos, mas a gente continua inovando. Então, nosso primeiro desafio foi conseguir comunicar e convencer os outros do valor da nossa inovação ou do impacto que a gente gerava. Ainda que a gente tivesse certeza que a solução funciona, né, no nosso caso, a primeira coisa que a gente trouxe foi o investimento de impacto em organizações sociais, cooperativas, negócio de impacto sem fins lucrativos, com fins lucrativos, as pessoas duvidavam. As pessoas falavam assim, você vai emprestar dinheiro para a ONG e ela não vai devolver. E a forma de quebrar isso, na verdade, no meu caso, foi fazendo os 2 primeiros empréstimos com o meu próprio dinheiro. Então, quando as pessoas retrucavam, falavam assim, eles não vão devolver, eu falava assim, não só vão devolver, como já estão devolvendo. E aí você quebra um pouquinho a barreira. E aí passa um pouco desse momento de validação, aí você tem um momento de ganhar um pouco mais de escala, aí você tem um momento de pensar em estruturar a organização, então processos, né, montar uma organização um pouco maior. Hoje a Astal tem 83 pessoas, então tem muita coisa que são os desafios de hoje, que não são os desafios que a gente tinha quando a gente tinha 4 pessoas e estava apenas começando. Então, eles vão, na minha experiência, eles foram mudando ao longo do tempo. Desde, como eu falei, convencer as pessoas daquilo em que eu acreditava, até crescer, recrutar, retenção de pessoas, governança, políticas, processos, né? E hoje em dia tem que fazer tudo isso, né, essa roda toda girar com um lastro maior, mas também um custo maior. Então, o que a Aline fala tem o desafio da sustentabilidade, no nosso caso, a gente tem bastante receita gerada, então depende um pouco menos de doação do que boa parte das organizações sociais, mas mesmo assim tem esse desafio, só que num volume bem maior. Então, não dá para tirar o olho da bola. E aí, reforçando o ponto que a Aline fez, eu sempre falo, eu uso um exemplo muito simples, que é, se você só tem 3 meses de dinheiro em caixa, todas as suas decisões, elas têm que se pagar em 3 meses ou menos. Então você fica tomando decisões táticas de curto prazo. Se você tem uma decisão melhor ainda, mas que ela só se paga em 1 ano ou 2, você como gestor não tem direito a tomar aquela decisão. Então, se você tivesse, entre aspas, mais dinheiro no banco, mesmo que você não o acesse, esse dinheiro te dá mais tranquilidade para tomar melhores decisões de gestão. Então, esse é um pouco o olhar que a gente traz, como a gente foca em finanças e gestão para todo mundo gerar mais impacto. Não só para a Cital, mas para o setor como um todo. Perfeito. A gente chegamos quase ao final aqui do nosso bloco. E eu gostaria que vocês fechassem com uma pensata que é sobre motivação. O que faz vocês se levantarem todos os dias e persistirem nessa jornada de gerar impacto social? Então, eu começo por Aline, para fechar aqui o nosso bloco. O que me faz levantar é meu compromisso com a minha ancestralidade, com o legado que o movimento negro vem construindo historicamente, através de muita luta e poucos recursos. É muito bom quando a gente consegue, e é motivador também quando a gente é reconhecido, quando a gente consegue conquistar recursos, conquistar novos financiadores, quando a gente consegue fazer entregas qualificadas para o campo.
quando a gente é reconhecido em premiações, mas o que mais me emociona é estar em contato com a nossa rede de mulheres e ouvir as avaliações que elas fazem do Aguibara. Eu me emociono porque é muito comum a gente receber relato de como a Aguibara transformou a vida dessas mulheres, como elas passaram a ter perspectiva, uma nova perspectiva sobre o que é empreender, uma nova perspectiva sobre o que é empreender socialmente, porque a gente atende organizações sem fins lucrativos também. Como que o Aguibara contribuiu para a autoestima e como o Aguibara é necessário, né? Então, a gente atende mulheres de todo o Brasil e a gente está sempre recebendo chamado para atuar nos territórios. Isso é incrível. Venham para cá, né? O Aguibara é uma organização que tem a sede aqui em São Paulo, mas que na nossa equipe a gente tem mulheres de todo o Brasil também. E aí é muito emocionante receber esses convites, né? De entrem na minha casa, né? A gente confia no Fundo Aguibara. Isso, para mim, é o que mais me emociona. Mas é um legado que a gente tem com a nossa ancestralidade, um legado que a gente tem em resgatar essas tecnologias ancestrais também, porque o mundo está tomando rumos muito esquisitos, né? Assim, socialmente, quando a gente pensa em justiça climática também. E eu acho que inovação é isso, inclusive, né? O Aguibara é uma organização inovadora porque recorre a todo tempo a essas tecnologias e a esses saberes ancestrais. E o afrofuturismo fala sobre isso também, né? Que é olhar para o passado, fazer avaliação e poder projetar o futuro a partir disso. Então, se os rumos que a gente vem tomando, né, enquanto sociedade, tem mostrado para a gente que as coisas não têm dado certo, por que insistir em tecnologias, em decisões que vão continuar fazendo a gente ir para o mesmo caminho, né? Inovar, para mim, é retomar o que foi deixado por esse legado, por essa construção que a gente teve. Isso é muito motivador, de poder continuar uma luta que é ancestral do povo negro. Maravilha. E você, Léo? Olha, eu brinco que é um pouco de loucura. Deve ter umas 4 pessoas que acordam segunda-feira de manhã falando assim: oba, vamos trabalhar com infraestrutura para impacto. né? Mas, além disso, é ver o quanto a gente avançou e quanto mais a gente pode avançar. Então, assim, a Citaui não é uma organização que nasceu com mantenedores ou que veio de uma corporação. É uma ideia que eu tive e que depois foi colocada em implementação hoje em dia por muitas mais pessoas do que eu. E a gente já mobilizou quase R$500 bilhão, né? Ajudou mais de 3.000 projetos, né? Fez mais de 120 transações de investimento de impacto. Então, assim, a gente fez muita, muita coisa. E o que me motiva não é olhar para trás e ver o que a gente fez, mas olhar para frente e falar assim: dá para fazer muito mais. Se a gente tiver um pouquinho mais de apoio, um pouco mais de recurso, a gente faz 2, 3, 4 vezes isso. E eu penso muito em que legado que eu vou deixar para minha filha. Né? Minha filha Clara tem 10 anos e, como a Aline falou, esse mundo está indo para lugares esquisitos. Então, se eu puder ajudar a deixar um mundo melhor para ela, eu acho que eu vou ter feito o meu papel. Né? Não só para ela, na verdade, para todo mundo. E eu fico olhando a Citaui, o potencial que tem, para fazer muito mais, para ajudar muito mais gente, muito mais projetos, e a gente ter um país e um mundo mais justo e mais sustentável para todos. Maravilha, obrigada a você, Léo, obrigada a você, Aline. É muito bacana ver 2 perfis tão diversos e tão essenciais para esse nosso campo e continue nos inspirando. Muito obrigado. Obrigada. Nós daqui a pouco vamos voltar para o último bloco desse Papo de Responsa de hoje. Obrigada. Estamos de volta para o último bloco do Papo de Responsa de hoje, especial dos 20 anos do Prêmio Empreendedor Social. Temos aqui um trio muito bacana, uma dupla primeiro, né, que é o Cláudio Sasaki e Eduardo Bontempo, cofundadores da Geek, vencedores da premiação em 2014 com uma tecnologia revolucionária de aprendizagem.
Eles vão interagir com Luana Genot, fundadora do IDBR, iniciativa premiada na categoria Direitos Humanos em 2022 pela sua jornada de promoção de igualdade racial no Brasil. É um prazer tê-los aqui. E eu vou começar esse programa falando uma mesma pergunta para vocês, né? O que significou para a GIC e para o IDBR ter passado pela premiação e ter sido chancelados como iniciativa e também como indivíduos? Começamos então por você, Luana. Recém-premiada, está na jornada ainda. Total, um prazer estar aqui com vocês. Enfim, a própria premiação aqui da Folha para a gente foi extremamente importante. Acho que foi um momento de ganhar visibilidade, dar ainda mais capilaridade e, enfim, a gente conseguir compartilhar com o mundo, né, o que é essa jornada pela igualdade racial. Aqui no IDBR a gente tem uma filosofia que é mais do que dizer não ao racismo, a gente diz sim à igualdade racial. E termos sido, né, empreendedores sociais chancelados pela Folha nos ajudou muito a, digamos assim, ativar esse sim em muitos aliados que muitas vezes se intimidam nessa jornada, porque muitas pessoas viram isso e falaram, poxa, que legal, eu agora conheço um pouco mais sobre o que vocês fazem ali com o selo Sim à Igualdade Racial, com os programas de educação. Então, deu para a gente bastante visibilidade e essa possibilidade de ativar ali aliados que precisam ser lembrados dessa pauta ao longo do ano. E com vocês, Cláudio, primeiro e depois Bom Tempo. Bom, para nós foi transformacional a premiação, porque no setor de educação, que é um setor muito conservador, um dos grandes desafios é a credibilidade do que a gente está fazendo, né? E o prêmio da Folha trouxe para a gente uma visibilidade, um reconhecimento e um alcance que até então a gente não tinha a menor oportunidade de atingir. Então, para nós foi transformacional. Eu diria que pós a premiação da Folha, a gente conseguiu de fato ter um alcance nacional, a gente conseguiu engajar muito mais fácil com as escolas, com os potenciais clientes, com os alunos. Então, a gente de fato não conseguiria ter tido a escala que nós tivemos se não fosse pela premiação da Folha. Pessoalmente, para mim, eu poder ter acesso a essa rede de empreendedores sociais, de visionários, sonhadores e também pessoas realizadoras, foi assim, um motivo de inspiração enorme. A gente pôde aprender muito com os outros empreendedores e empreendedoras e até hoje, né, é uma jornada conjunta nossa de um desafio, uma luta, uma constante jornada de propósito. A gente estava comentando, né, Bom Tempo, fomos o primeiro negócio de impacto a ser premiado, né? Porque até então eram organizações da sociedade civil, cooperativas, movimentos, mas era um negócio de impacto, quando ninguém sabia direito que bicho era esse, não é isso? Pois é. Para a gente foi muito orgulho de, enfim, ter sido o primeiro, né, do nosso estilo de empresa, então uma empresa tecnológica, uma empresa, enfim, que buscava, né, criar algo muito inovador no setor. Então, como o Cláudio falou, né, frente aos parceiros, aos potenciais clientes e até investidores, né, da empresa, a gente ganhou um selo que até aquele momento a gente não tinha, né? Então, até aquele momento era o Cláudio, era o Eduardo ali tentando provar, né, que a gente de fato tinha credibilidade. E na hora que a gente, enfim, tem, né, essa premiação, acho que mudou muito. E pessoalmente, a minha ida ao Fórum Econômico Mundial foi algo que, assim, ficou marcado para sempre, né, na minha vida. O nível das discussões, né, o nível das pessoas que eram até aquele momento heróis, assim, pessoas que eu tinha como inspiração na minha vida, e eu pude ali interagir, conversar, encontrar um bondinho com o próprio Bill Gates, assim. Então, pessoalmente também foi algo muito marcante que eu carrego e tenho muito orgulho de contar toda vez que eu estou em qualquer fórum com empreendedores. Perfeito. Luana, eu queria voltar com você para você contar para a gente os desafios e as conquistas dessa sua jornada aí à frente do IDBR. Um resumo, obviamente. Ainda bem que você falou que era um resumo. Ainda bem que você falou que era um resumo, né? Ouvindo aqui um pouco o Cláudio e Eduardo, né? Eu só queria também reforçar o quanto
né? A rede Folha, de maneira geral, ela é importante porque ela nos conecta entre nós, né? E juntos a gente acaba sendo mais forte. E pensando, né, nessa jornada de desafios e conquistas, eu acho que uma das grandes conquistas é, de fato, ter podido me fortalecer pessoalmente, coletivamente, né, enquanto diretora executiva de uma instituição que hoje tem mais de 40 funcionários. Então, a gente não só se fortalece internamente, mas também como parte de uma rede muito maior de pessoas que estão aí tentando adiar o fim do mundo, né? Eu gosto muito de parafrasear Ailton Krenak nesse momento. Então, acho que a grande revolução, quando a gente está falando sobre acelerar a promoção da igualdade racial, é ter uma instituição de lideranças negras e indígenas pautando a aceleração dessa igualdade racial, que precisa ser uma causa de todos, fazendo com que não só empreendedores sociais, organizações e empresas coloquem a mão no bolso e façam jornadas estruturadas e estruturantes, né, no que diz respeito a essa pauta, porque desde o terceiro setor a dentro das empresas, muitas vezes as pessoas falavam, ah, não, mas a gente já tem aqui um ambiente muito igualitário, a gente já faz boas práticas, a gente já apoia boas causas. Quando a gente ia ali dentro ver essas empresas, não tinha um funcionário negro, não tinha um conselheiro negro, e essa ainda é muito da realidade, né? As pessoas falam como se elas já estivessem fazendo bem, mas por dentro a estrutura ainda é muito branca, muito masculina. Então, a gente tem justamente provocado a sociedade a mudar isso. Qual é o desafio? O senso de urgência, porque muitas pessoas não dão ainda o senso de urgência que a pauta tem, né? Eu diria que essa pauta é tão urgente como quando a gente diz, né, quem tem fome tem pressa, e a gente tem fome de igualdade. A gente tem fome de oportunidades e a ideia é dar essa atração desse senso de urgência para as empresas, para as organizações, para os governos, sobre a possibilidade de oportunizar, enfim, de criar oportunidades para pessoas negras e indígenas, especialmente em cargos de liderança. Então, vamos lá. Eu queria saber do Bom Tempo e do Sazak. Vocês estão morando nos Estados Unidos, né, em uma nova fase da sua jornada de inovadores sociais. Resume para a gente aqui, né, como foi construir a Geek e também agora a decisão de vender o negócio, né? Eu queria que vocês falassem desse novo momento de vocês. Quem se habilita? Começa. Eu posso começar aqui, então vamos lá. Eu acho que, acho que a decisão que a gente tomou lá em 2011, né, de começar a Geek, foi, sem dúvida, a melhor decisão, né, que a gente já tomou na vida, pelo menos eu tomei na minha vida profissional, porque foi uma jornada de muitos altos e baixos, né, Eliane, mas no final, nem por causa da venda, assim, mas acho que olhando o filme e olhando toda a trajetória, a quantidade de vidas, né, que a gente ajudou a impactar, desde, enfim, dos lugares mais remotos, né, que a gente conseguiu chegar, fazer com que aquele menino, aquela menina que nem sonhava ir para uma universidade pudesse, né, de certa forma, entender que ela sim, ela podia querer aquilo, era algo que podia ser atingível para ela. Então acho que foi algo que a gente tem muito orgulho, né? São dezenas de milhões de estudantes que utilizaram nossa plataforma, né, ao longo desses 12 anos que a gente teve à frente do negócio. E como você falou, foi um negócio de impacto. Então a gente conseguiu chegar em quem mais precisava, né, e ajudar quem não tinha acesso, mas ao mesmo tempo também construir um negócio de sucesso, né? Com, enfim, algo em torno de 400, 500 colaboradores, algo que se tornou rentável ao longo do tempo, algo que entregava um valor de verdade, né, para o parceiro, para a escola que contratava a gente ali na ponta. Então, acho que ao longo desses 12 anos a gente conseguiu passar, né, por muito do que a gente entende como um negócio de impacto. E acho que hoje, estando aqui nos Estados Unidos, a gente, para mim, reforça muito assim, o orgulho do que a gente criou, porque até aqui, né, que, enfim, a educação ela é vista, né, como algo melhor, como algo mais avançado, a gente vê que ainda também carece, né, de muita coisa. Então, acho que o que a gente vinha trabalhando ali na Geek, e que continua sendo trabalhado hoje, né, então a empresa continua, várias, enfim, pessoas que fundaram a empresa com a gente estão até hoje lá, a gente vê que, de fato, a gente estava criando algo que, sim, estava ajudando a educação e estava ajudando esses estudantes. Então,
é motivo de muito orgulho, Eliane, e acho que você fez parte disso e viveu os altos e baixos que são da jornada empreendedora. O que você complementa, Sasaki? Eu só queria complementar que é uma jornada, em muitos momentos, muito solitária, em outros momentos, extremamente colaborativa, né? E acho que, como o Bom Tempo muito bem falou, a gente começou com esse sonho, de fato, de levar uma educação de altíssima qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Ele falou, foram mais de 10 milhões de alunos que a gente impactou ao longo desses praticamente 12 anos, as famílias impactadas, a gente chegou em praticamente 100% dos municípios do Brasil, e o que a gente percebeu nessa jornada é que a questão do Brasil não é uma questão de talento, ou de potencial, ou de capacidade, é uma questão de acesso a oportunidades, de acesso a ferramentas, de acesso a conhecimento, sabe, de acesso a desafios, e que todo mundo, não importa onde tenha nascido, tem sonhos e tem condições de atingir esses sonhos e desenvolver o seu potencial. E foi isso que a gente, ao longo dessa jornada da Geek, fez. Eu acho que foi uma jornada, quando a gente olha para trás, né? A gente estruturou como negócio social, e acho que não poderia ter sido diferente, por ser uma empresa de tecnologia, pelo perfil de pessoas que a gente precisava não só atrair, mas reter, motivar, manter. E foi uma história linda, porque pelo fato da gente ter a nossa independência financeira, a gente também preservou a nossa liberdade de fazer o que a gente queria, da forma que a gente queria, em cima dos princípios que a gente acreditava e dos valores que a gente nutria no dia a dia. Maravilha. Então, foi isso também, né? Eu acho. Então, eu vou só ia falar... complementar, Eliane, que isso que me trouxe agora para Stanford, né? Eu recebi esse convite de vir para cá como empreendedor em residência. Nos últimos 12 meses eu tenho... A história da Geek já foi uma história em cima de inteligência artificial. É o assunto que eu tenho me debruçado agora. Inclusive, vou aproveitar para fazer o gancho. Eu tenho ajudado o Fórum Econômico Mundial, cuja a gente não teria conhecido se não fosse através do Prêmio Folha. Eu tenho ajudado eles numa iniciativa de levar a inteligência artificial para empreendedores sociais pelo mundo. Maravilha, essa era a minha próxima pergunta, porque vocês são membros, né, de redes internacionais, né? Vocês da Rede Schwab são inovadores da Rede Schwab, estão conectados com o Fórum Econômico Mundial. E a Luana também traz isso também como Young Global Leader, né? O que significa para um inovador social estar nesse lugar, nesses espaços de poder, falando de suas missões? Como é que isso bate e reverbera para vocês, como inovadores sociais e nas iniciativas que vocês estão à frente? Começando pela Luana. Eliane, eu acredito muito que nos ajude a espalhar, né, um pouco mais sobre as nossas iniciativas e sobre as realidades do Brasil, narradas por brasileiros, sobre quem vive essa realidade, né, na prática, para o mundo. E eu acho que isso é absolutamente importante. A gente tem um país que tem um mercado interno já muito grande, então é muito fácil, né, muito fácil, sim, entre aspas, né, que a gente faça já iniciativas para resolver problemas e questões domésticas, e por si só já seria mais que o suficiente, mas quando a gente se conecta com essas redes, a gente não só a escala, mas a conexão com outros empreendedores, empreendedoras, enfim, geradores de conhecimento também lá de fora, e a gente consegue também esses pontos em comum. E aí é possível, por exemplo, angariar investimentos, é possível fazer amizades, é possível trocar ideias com potenciais parceiros de escala, enfim. A gente, por exemplo, tem parcerias com algumas outras organizações no mundo que tratam também de questões do combate à discriminação ou qualquer tipo de hierarquia no mundo do trabalho. Então, eu tenho uma organização no Nepal, que é Dalit Lives Matter, né, presidida pelo Pradip Pariar, um grande parceiro, que tem sido uma parceira na jornada para a gente justamente lutar por mais inclusão, especialmente dentro de países, né, e de contextos onde você tem populações que sejam marginalizadas. E aí, pegando um pouco da fala do Cláudio, eu acho que é muito essa questão que
o que não faltam são talentos, o que falta muitas vezes é o acesso. E aí, muitas vezes, a gente precisa treinar tomadores de decisão para destravar esse acesso. Porque muitas vezes, até mesmo quando a educação chega, se essa educação ela não é visibilizada por tomadores de decisão como algo que possa trazer acesso, especialmente para populações que sejam discriminadas pela sua cor, pela sua raça, pelo seu gênero, religião e por aí vai, a gente não consegue transformar isso em acesso. Então, graças à rede do Fórum Econômico, a gente tem tido acesso a várias outras organizações que trabalham em campos semelhantes, tem sido uma jornada bem promissora. E agora a gente também está trabalhando com inteligência artificial para escalar aí a nossa jornada. A gente está lançando aqui a DEB, que é uma inteligência artificial, que é um espaço seguro para as pessoas falarem sobre questões de inclusão, gênero, democracia. A gente está muito feliz em poder também ajudar a escalar isso e multiplicar essa conversa, né? Não só aqui entre nós, mas com esses parceiros, inclusive do Fórum Econômico Mundial. Muito legal. Eu encontrei com a Luana no avião, voltando de um curso de liderança em Harvard. Vocês também fizeram esse curso, né, para mudança sistêmica, né? Eu acho que esse ambiente também é muito potente, né? Muito transformador na jornada de empreendedores sociais, né? Só pegando um gancho aí para vocês concluírem essa pergunta. Cláudio e Bom Tempo agora. Acho que falando aqui do meu lado, hoje o que eu mais vejo valor em investir meu tempo e trocar com esses novos empreendedores que têm surgido. Então, acho que ao longo desses 12 anos de jornada na Geek, a gente mais errou do que acertou, eu imagino, e acho que a gente aprendeu muito com esses erros. Então, acho que nada me dá mais senso de realização do que me conectar com empreendedores do mundo inteiro que estão tentando resolver problemas de educação, né? E poder, de certa forma, ajudá-los a evitar algumas armadilhas que a gente sabe que existem ao longo da jornada, eu acho que é algo que hoje me motiva muito. Então, é engraçado assim, Eliane, as histórias... Hoje, a inteligência artificial, ela obviamente é muito mais evoluída do que quando a gente começou a falar ali em 2011, mas as armadilhas que os empreendedores caem, elas são exatamente iguais, né, a que a gente enfrentou. Então, jamais quero parecer, enfim, prepotente, que a gente sabe o caminho do sucesso, mas eu acho que a gente pode ajudar um pouco essa molecada jovem, e isso hoje em dia me motiva muito, e esses fóruns, não tem lugar melhor do que nesses fóruns para você encontrar pessoas assim. Maravilha. Você, Sasaki? Para mim, eu até vou... O que o professor Klaus Schwab, fundador do Fórum, ele fala, né, o que o Fórum proporciona para os empreendedores sociais é estar na mesa, né, é fazer a nossa voz ser ouvida, é fazer chegar a visão de quem de fato está pensando em impacto para as pessoas que, eventualmente, para os círculos de poder, as pessoas que tomam essas decisões que vão impactar as vidas de todo mundo. E é, de fato, um privilégio poder fazer parte dessa rede, eu me sinto muito honrado. E, mais recentemente, como eu falei, eu tenho ajudado numa frente específica do Fórum para levar a inteligência artificial para inovadores sociais, para garantir que as desigualdades não vão aumentar ao invés de diminuírem com essa tecnologia tão poderosa, essa mudança tão grande, tão rápida que tem acontecido no mundo através da inteligência artificial. Perfeito. Nós chegamos no final desse nosso bloco. Para encerrar, eu queria que vocês compartilhassem com a gente uma visão de que mundo vocês esperam ajudar a construir, um pouco do que o Sasaki está falando aqui, desse lugar de inovadores sociais. Que mundo que vocês vislumbram, que vocês querem que a gente alcance. Você, Luana? Olha, Eliane, eu tenho muitos sonhos, mas eu espero que aqui, na verdade, fazendo ecoar um pouco o que o Cláudio trouxe, eu espero que mais pessoas possam estar sentadas na mesa de tomada de decisões. Eu acho que é exatamente esse o mundo que eu espero que o IDBR e outras instituições possam ajudar a construir, né? A gente, obviamente, está sobre o ombro de gigantes, né? Ou seja, há muito já que já foi feito, há muito que está sendo feito enquanto a gente está aqui discutindo, mas se a gente pudesse também contribuir, né, nessa passagem de bastão eterna que vivemos enquanto empreendedores sociais, eu diria que é exatamente o que eu espero poder
contribuir mais diretamente é que mais pessoas possam fazer parte dessa rede, especialmente pessoas que são mulheres, negras, indígenas, da população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, que geralmente são as que são deixadas para fora dessas mesas e são aquelas que são lidas como beneficiárias e nunca como tomadoras de decisão. Então, se a gente puder ter essa transformação e entender cada vez mais essas populações que vêm sendo deixadas à margem, como aquelas que precisam ser, aquelas que tomam decisões, que precisam estar nos conselhos dos negócios sociais, das organizações, dos governos, das empresas, eu acho que a gente já vai ter caminhado. E existe uma estimativa para que enumera, né, o tempo que isso pode demorar e que diz que pode demorar 150 anos para a gente poder ver essa dinâmica acontecer. E eu sou uma pessoa extremamente impaciente, eu acho que a gente não precisa esperar, tendo um mundo de inteligência artificial e tantas ferramentas que agilizam a nossa vida. Eu espero que a gente possa usar a nossa inteligência artificial e humana coletivamente para acelerar esses tempos e trazer mais pessoas para a mesa para tomarem decisões. Assim seja. E você, Bom Tempo? Bom, acho que meu sonho de mundo, eu vou focar aqui um pouco acho que no ambiente que eu mais me envolvi, que é o ambiente da escola, da sala de aula, do professor, da professora, do estudante. Então, eu tenho, assim, muita esperança e um sonho muito grande que, de fato, a inteligência artificial que a gente sonhou em 2011 e a gente não tinha as ferramentas naquele momento para fazer acontecer, que isso, de fato, chegue, né, na mão, que empodere os professores e professoras ali na sala de aula, para que, enfim, a jornada deles também seja mais prazerosa, que eles possam, de fato, tirar, né, todo o potencial que esses estudantes têm. Então, eu vislumbro, assim, o mundo de uma sala de aula muito, muito, muito melhor, e não é porque a tecnologia vai vir para resolver todos os problemas. Na verdade, a tecnologia vai empoderar quem está ali, quem já é apaixonado por educação, porque para trabalhar em escola, para trabalhar com sala de aula, tem que ter muita paixão, né? E eu acho que só a inteligência artificial sem a paixão, eu acho que fica faltando um pedaço importante. Então, esse mundo é o que eu vislumbro para a sala de aula, e eu tenho certeza que, com isso, a gente vai conseguir oferecer oportunidade para quem quer oportunidade. E, dando oportunidade, eu tenho certeza que muita gente vai agarrar, e aí o mundo é muito grande, né, como a gente sabe. Maravilha. E você, Sasaki, para concluir? Para mim, dado tudo que tem acontecido hoje, eu sonho com um mundo de diálogo, sabe, da colaboração, onde as diferenças são compreendidas e respeitadas, onde as opiniões diferentes são construtivas e onde eu gostaria de usar o meu tempo e contribuir para essa rede maravilhosa de inovadores sociais. É um mundo onde essas novas tecnologias que estão chegando de uma forma tão avassaladora, que elas possam ser utilizadas para que as pessoas se beneficiem delas, não como consumidores somente, mas também como protagonistas, mas também como criadores e criadoras, mas também como ferramentas para um mundo melhor e um bem maior, onde essa riqueza gerada ela seja melhor distribuída, mais bem utilizada. Maravilha, gente. Obrigada por esse papo tão bacana. Acho que a gente, né, vamos sonhar com esse mundo, vamos trabalhar por ele, né, vamos caminhar nessa direção. Acho que é isso que nós temos a agradecer a vocês pelo já fizeram e pelo muito que vão fazer ainda, né? Esse é o último bloco desse nosso Papo de Responsa especial de hoje. Eu queria encerrar essa série, né, que foram 6 episódios, com um momento, né, para fazer uma homenagem a 2 empreendedores sociais que não fizeram parte dessas conversas, porque nos deixaram muito cedo. A Merula Stigl e o Roberto Kikawa.
São dois empreendedores sociais referentes dessa nossa comunidade. Eles nos deixaram cedo, né? Merula venceu o prêmio em 2013 pelo seu trabalho incansável à frente da Abrale e da Abraça. E o Kikau foi premiado em 2010 pelas carretas da saúde do CIES. O legado deles permanece. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte dessa jornada.